Irmãos, amém? Na sexta-feira, o Senhor já havia me dado uma palavra para nós estarmos trazendo à igreja, mas... obrigada. Precisar muito. Estamos com uma tosse alérgica para variar. É quase que uma marca registrada, né? Mas na sexta-feira a gente estava trabalhando e uma amiga falou assim, vou botar um hino para a gente poder se distrair um pouco. Eu falei assim, tá bom, enquanto a gente trabalha. E enquanto esse hino tocava, como o Senhor ministrava o meu coração. E eu falei, Senhor, esse hino, que hino é esse? Me deu vontade de chorar e eu senti tanta presença de Deus. Eu falei assim, me dá um nome aí desse hino aí, porque o meu marido... Vou dar um desafio para ele, para os músicos da igreja, vai ter que tirar esse hino. Isso já era tarde da noite, na sexta-feira. E eu encontrei o Renan com a Priscila no sábado, e ele ainda não tinha ouvido o hino e falou assim para mim, grandes desafios a irmã nos deu. Mas nós vamos aceitar o desafio. Irmãos, crente vive de desafios. Estar vivo é um grande desafio. E antes deles cantarem o hino, eu gostaria que eles ministrassem o hino. Antes deles ministrarem, eu gostaria de ler. E eu gostaria que vocês estivessem atentos à letra desse hino. Eu vou ler porque, para mim, esse hino foi uma poesia. Foi uma ministração, uma palavra cantada ao meu coração. E eu espero que seja o seu também. Diz assim, ninguém é super-homem. Deus não te fez de aço. Não leve em teus ombros além do que Ele te deixou. O mundo é natural. A carne é mortal. É a realidade para chegar no ideal. O inimigo luta para você deixar a cruz. Sem ela, ele sabe que você negou Jesus. O peso da tribulação não dá para comparar com o peso da glória que o céu vai revelar. Não despreze a sua cruz. Ela tem a sua medida. Deus um dia calculou. Ele conhece a força e a fraqueza de um pecador. O Calvário declarou, com o sangue de Jesus, para o mundo o seu valor. Não despreze a sua cruz. A renúncia é o braço de equilíbrio para você. Hoje você não entende, mas um dia irá saber que as pegadas de Jesus são o mapa do tesouro. Deus tem recompensa para você. A cruz é a responsabilidade do fiel, é o domínio sobre a carne, é a ponte para o céu. Diga sim para Deus. Não negue o que é seu. A trajetória certa Ele escreveu. Então, ministra, irmãos. Ninguém é super-homem, Deus não te fez de aço. Não leve em teus ombros além do que Ele te deixou. O mundo é natural, a carne é mortal. É a realidade pra chegar no ideal. O inimigo luta pra você deixar a cruz. Sem ela ele sabe que você negou Jesus. O peso da tribulação não dá pra comparar com o peso da glória que o céu vai revelar. Não despreze a sua cruz, ela tem sua medida. Deus um dia calculou.
conhece a força e a fraqueza de um pecador. No Calvário declarou, com o sangue de Jesus, para o mundo seu valor. Não despreze a sua cruz. A renúncia é um braço de equilíbrio para você. Hoje você não entende, mas um dia irá saber que as pegadas de Jesus são o mapa do tesouro. Deus tem recompensa pra você. O inimigo luta pra você deixar a cruz. Sem ela ele sabe que você negou Jesus. O peso da tribulação não dá pra comparar com o peso da glória que o céu vai revelar. Não despreze a sua cruz, ela tem sua medida. Deus um dia calculou. Ele conhece a força e a fraqueza de um pecador. O Calvário declarou, com o sangue de Jesus, para o mundo seu valor. Não despreze a sua cruz. A renúncia é o braço de equilíbrio pra você. Hoje você não entende, mas um dia irá saber que as pegadas de Jesus são o mapa do tesouro. Deus tem recompensa pra você. A cruz é a responsabilidade do fiel, é o domínio sobre a carne, a ponte para o céu. Diga sim pra Deus, Não negue o Cordeiro. a trajetória certa ele escreveu. Não despreze a sua cruz, ela tem sua medida. Deus um dia calculou. Ele conhece a força e a fraqueza de um pecador. O Calvário declarou, com o sangue de Jesus, para o mundo seu valor. Não despreze a sua cruz. A renúncia é o braço de equilíbrio pra você. Hoje você não entende, mas um dia irá saber que as pegadas de Jesus são o mapa do tesouro. Deus tem recompensa pra você. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. A renúncia é o braço de equilíbrio para você. Hoje você pode não estar entendendo o que está acontecendo, não. Mas um dia você vai entender. Ainda bem que nós vamos ter a eternidade inteira para saber. Do jeito que eu sou curiosa, então, irmãos, ainda bem que Jesus é misericordioso. Abramos a palavra do Senhor no livro de João. Vamos nos colocar de pé, porque depois nós vamos estar um bom tempo sentados. Bom tempo não, senão o nosso pastor nos pega, né? Vamos abrir aí o livro de João, capítulo 15. João 15, do 1 ao 11.
Acharam? Amém? A videira e os ramos. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. A semelhança do ramo e secará. O apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. Assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Senhor, eis aqui a tua palavra. E a tua palavra é vida para as nossas vidas. Ó Deus, a tua palavra, ela é como espada de 2 gumes. E, ó Deus, ela penetra, dividindo alma, Deus, juntas, ó Deus. Ó Pai, em nome de Jesus agora, que tu venhas estar, ó Deus, realmente fazendo com que ela penetre em cada coração, em cada alma, em cada espírito. Ó Pai, que as mentes estejam abertas, os ouvidos espirituais estejam atentos à tua voz. E que nada venha se colocar, ó Deus, entre o teu povo, Senhor, e ti. Ó Pai, para atrapalhar, impedir com que a tua mensagem chegue aos corações. Pai, fala, ó Deus, porque os teus servos ouvem. E em nome de Jesus, cumpre o teu querer. Cumpre os teus propósitos. Ó Deus, para esta noite, para este lugar e para cada vida que entrou por essas portas. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Hoje foi o dia de Santa Ceia pela manhã. Nós tivemos aqui as meninas fazendo a apresentação da ceia. E a videira, ela é justamente uma árvore que traz o suco da uva. E da uva vem o vinho. O vinho justamente o quê? Que nós tomamos na Santa Ceia. E depois da última ceia, Jesus e os discípulos foram para o Monte das Oliveiras. Jesus, ele tinha um costume, sempre que ele terminava de pregar, ele terminava uma caminhada, ele terminava um grande trabalho, ele se retirava para orar, para ter intimidade com o Pai e para recobrar as suas forças, para ter comunhão, estar em comunhão com o Senhor. E durante o caminho, Jesus aqui usou a ilustração da videira. Ele disse: eu sou a videira verdadeira. Ora, Jesus poderia ter escolhido uma outra árvore. Poderia ter escolhido o cedro, poderia ter escolhido o cipestre, poderia ter escolhido o carvalho, a palmeira, enfim. Algo mais vigoroso, mas Jesus escolheu a videira. Talvez porque as outras árvores fossem majestosas por si próprias, fortes, vigorosas, e conseguiam manter-se em pé sozinhas. Mas a videira, ela precisa estar entrelaçada em grades para que ela possa ir em direção aos céus. Jesus, em sua humanidade, ele dependia do poder divino para que pudesse se manter de pé. Nós, em nossa humanidade, precisamos estar entrelaçados uns aos outros com o corpo de Cristo e juntamente com Ele,
para que possamos ser conduzidos aos céus. Ele mesmo disse isso. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma, João 5,30. Possivelmente, ele viu uma videira. E ele disse, eu sou a videira verdadeira. Interessante que ele falou uma videira verdadeira. Ele não estava querendo dizer que aquela videira ali era falsa. Mas por que Jesus, ele diz uma videira verdadeira? Porque ele estava fazendo alusão a um outro tempo. Israel foi a videira que falhou. E os judeus, eles conheciam por natureza, essa sua natureza pecaminosa, uma natureza de videira que não conseguiu concluir o trabalho com excelência. Então Deus dos altos céus deu o que ele tinha de mais precioso, o seu Filho unigênito Jesus, para que a casa de Israel agora tivesse a videira verdadeira. Então quando Jesus diz, eu sou a videira verdadeira, ele está dizendo, olha, vocês falharam. Os que vieram antes falharam, vocês não deram ouvidos. O trabalho ficou pela metade, mas eu vim concluir. Eu sou a resposta. Eu sou a videira verdadeira. Eu vim porque eu não tenho falhas. Israel não foi capaz de transmitir vida para os seus ramos, porque eles deram muitas vezes uvas bravas, falharam. Mas o Senhor, ele veio para que nós tenhamos vida e a tenhamos com abundância. Está escrito no livro de João 10:10. A videira que é Jesus não deixa jamais seus ramos sozinhos. Ele não deixa, porque diz que a videira, ela é entrelaçada pelos ramos. E assim, ela vai dando vida aos ramos para que eles produzam frutos. Porque Ele é que opera tudo em nós. Sem Ele, nada podemos fazer. Ele mesmo declarou que Ele é o pão da vida, Ele é a luz do mundo, Ele é a porta do aprisco, Ele é o bom pastor que deu a vida pelas suas ovelhas, Ele é a ressurreição, Ele é o caminho, a verdade e a vida, e Ele é a videira verdadeira. Jesus Cristo é tudo para nós. Eu lembro de um hino que eu ouvia quando criança que dizia, Jesus é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito, Ele é tudo para mim. Eu cresci ouvindo isso, entendendo que nada mais valia a pena se Jesus não fosse o centro da minha vida e da minha história. E hoje, quando eu me ajoelhei aqui, eu disse, Senhor, Tu és o meu dono. Tu és o dono da minha vida, Tu és o dono da minha alma, Tu és o dono dos meus talentos, Tu és o dono da minha voz, do meu intelecto. Tudo que eu sou e tenho, eu devo exclusivamente a Ti. Porque se o Senhor me der um sopro, ou retirar o sopro de vida, eu não sou nada. Sempre Ele foi tudo em todos. Para que nós possamos frutificar, nós precisamos estar ligados à videira. A figura da videira é um símbolo perfeito. Quando Jesus disse, eu sou a videira e vocês são os ramos, Ele quis dizer que a ligação dos ramos com a videira representa a nossa relação. A relação que eu e você temos que ter com a pessoa de Jesus para estarmos ligados aos céus. Quando estamos ligados à videira, recebemos forças para continuar. Existem muitas vezes no nosso meio muitos fracos que dormem, porque tribulação todos têm. Talvez se eu fosse contar para vocês aqui quantas tribulações, vocês ficassem abismados. Todos têm problemas, todos têm fraquezas. O hino que nós cantamos aqui, nós não, né? Os irmãos cantaram aqui, diz, ninguém é super-homem. Deus conhece a fraqueza e a força de um pecador. Deus sabe que Ele não te fez de aço. Ele sabe a tua estrutura e sabe que nós somos pó. Mas se nós estivermos ligados a Ele, nós vamos ter força
porque as nossas forças vão ser renovadas dia a dia, porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Nós vamos estar enxertados nele e ele em nós. A fibra dele passa para a nossa vida. A força dele passa para a nossa veia. Aí a força dele emerge do tronco e vem para a nossa vida. E o mundo olha para nós, as potestades olham para nós, e todos olham para nós e dizem: como essa mulher continua de pé? O que nos mantém de pé é a videira. A nossa força vem dela. Ela é a videira verdadeira. Para o próprio Jesus, ele mesmo disse: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo de si mesmo não pode dar frutos se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. A gente sem ele, a gente não pode dar fruto. Separado da videira, o ramo, ele não pode sobreviver. Talvez ele fique viçoso por um tempo, belo por um tempo, mas depois ele vai começando a secar, a sua beleza e formosura vai passar. E sabe o que vai restar? Nada. Nada. Como diz a minha mãe, que tem um ditado: por fora uma bela viola, por dentro um pão borolento. E o que vai ter é muito bolor, uma bela aparência. Mas se você pegar naquele tronco, e aquele ramo vai estar oco, totalmente oco, porque ele falta vida. A raiz é Jesus. A raiz, por meio dos galhos, envia nutrição aos ramos mais afastados. Como o ramo, ele é nutrido pela seiva, quase que sem cessar. Ah, se o Senhor, né? A Bíblia diz que por um breve momento te deixei, mas com misericórdias eternas eu torno a colher. Se o Senhor virasse assim o rosto por um pouco, nós já estaríamos de todo enlouquecidos. Porque se nós ficarmos sem Ele um instante, nós vamos enfraquecer. Assim deve o cristão se apegar à videira verdadeira e dele receber força e poder para vencer o dia mau. Dar frutos significa que a mensagem da salvação não fica limitada a nós, mas nós passamos para outras pessoas. Não há como ser um ramo que está em Cristo que não frutifique, ou um ramo que está em Cristo que não queira falar do seu amor, que não tenha anseio e não sinta a necessidade de ver outros salvos. E por isso, às vezes, nos comparam com pessoas chatas e insistentes. Porque nós não cessamos de falar de Jesus, 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 Jesus. E às vezes as pessoas falam: você não tem outro assunto, é só Jesus, Jesus. Mas é porque a minha vida é Jesus, Jesus, Jesus. Ele é o começo e o fim, o alfa e o ômega. Assim é o cristão que dá fruto. Sua vida está ligada à videira. Ela vai ser uma fonte inesgotável de amor. Vai ter amor por aqueles que se perdem. Vai ter amor para os seus familiares. Vai ter amor para consigo mesmo. Porque tem gente que parece que nem se ama. Já viram? Porque ela vive se autodestruindo. Ela vive se autoconsumindo. Agora, a pessoa que está ligada à videira, ela tem sempre uma palavra de ânimo. Ela pode estar chorando enquanto ela está semeando, mas ela vai voltar com alegria colhendo seus feixes. O objetivo da vida cristã é a frutificação. É a reprodução do caráter de Cristo Jesus em outras pessoas. Eu não só tenho o caráter de Cristo imprensado em mim, mas eu começo a fazer com que isso se reflita em outras pessoas, ou seja, eu faço discípulos. Eu faço isso para outros. O fruto permaneça. João 15, 16. Nós estamos aqui para cumprirmos os sonhos de Deus. E trazemos glória e honra ao nome dele, como árvore frutífera. Os ramos só têm duas finalidades: ou serve para ser queimado, ou serve para produzir fruto. Deus é o viticultor. O viticultor é aquele que cuida da videira, que cuida da árvore que dá frutos de uva. Ele espera fruto de nós. Deus espera isso de mim e de você.
nenhum fruto. Nenhum fruto. Alguns, diz aqui a palavra, no início ele diz assim, olha, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Alguns cristãos, eles passam anos de vida na igreja sem produzir frutos maduros e doces. O apóstolo Paulo mesmo disse isso. Quando já deveriam estar ensinando, ainda precisam de alguém que ensine. Quando deveriam estar com alimento sólido, ainda estão tomando leite fraco. Por quê? Porque não podem? Não. Não. Com certeza que não. Milhões de cristãos sinceros estão presos a uma rede invisível. Eles sofrem dor, sentem-se fracassados. A vida mostra pouco ou nenhum significado eterno. E sabe por quê? Por que essa pessoa se sente assim? Porque este é o crente retratado pelo galho estéril. Pelo galho estéril. Ou seja, ele é um crente que ele creu em Jesus, recebeu Jesus como seu Salvador, seu Senhor, mas ele ainda não deu fruto. Ele ainda está estéril. Então ele se sente limitado. Ele se sente fracassado. Ontem eu ouvi uma jovem falar assim para mim. Sabe, eu não tenho nenhum dom. Eu não tenho nenhum dom. Então, eu fico ali quietinha na igreja, no cantinho. Não é daqui não, de outra igreja. E aí eu fiquei ouvindo aquilo, eu falei, Senhor, se fosse o tempo e a hora, eu ia conversar com ela melhor, para explicar para ela que todos temos dons. Mas só que não era o momento nem o lugar, porque se fosse. Mas não vai faltar oportunidade, que eu ainda vou encontrar com essa jovem de novo e vou falar para ela assim, todos nós recebemos dons de Deus. Mas existem muitas pessoas achando que não receberam nenhum dom. Muitos estudiosos da Bíblia interpretam o verso 2 como um crente que não produz fruto, como ele não pode ser um cristão verdadeiro. Dizem que ele é apenas aparente. Eles pensam que eles estão ligados apenas por um ritual ou membresia de uma igreja. Mas nós discordamos disso plenamente. Porque a Bíblia diz aqui que ele está nele, todo ramo que estando em mim. Se está nele, se está ligado nele, é porque ele tem vida. Ele ainda não colocou em prática, mas ele tem vida. Ele tem vida. A união dessas pessoas com Cristo só precisa deixar de ser nominal e passar a ser algo real. Ele precisa começar a colocar em fé a sua prática. A sair do banco confortável que está sentado e começar a executar aquilo para o qual o Senhor o chamou e frutificar. Quando a palavra diz aqui cortar, significa aí não que ele vá perder a salvação, mas que ele vai ser podado, porque é impossível estar em Cristo e perder a salvação. Se eu estou nele, eu estou salvo, eu tenho vida, eu tenho Jesus. Uma tradução mais clara da palavra grega, nós fomos pesquisar isso, pastor. Para essa tradução aqui, cortar significa airo. E airo e aero é diferente. Airo é tomar, é levantar. Aqui no original, tanto na leitura grega como na Bíblia, airo não significa cortar no sentido de, vou passar a faca e vou lançar fora. Mas é no sentido de levantar. Então, todo aquele que está fraco, todo aquele que pensa que não tem dom, todo aquele que está paradinho aí no canto porque acha que é aquele crentezinho que tem que ficar ali na ponta, escondidinho, porque afinal de contas é essa a função dele, eu quero lhe dizer que você está redondamente enganado.
Porque nós somos corpo. E você já pensou no seu corpo? Todo o seu corpo, ele é feito de quê? Ele tem células, ele tem plaquetas, e o sangue corre até na ponta dos seus dedos. Portanto, há vida em cada canto do seu corpo. Então eu quero dizer para você que em cada canto desta igreja, a vida de Cristo corre. A vida de Cristo corre, por mais fraco que você se ache, Jesus está aqui. E o Espírito Santo dele, se você aceitou ele como seu único e suficiente Salvador, corre em você. E hoje é o dia de corte. Mas não um corte de te jogar na rua, mas um corte de airo, um corte de poda, um corte de tratamento, um corte de levante. Irmãos, tanto que o agricultor, a palavra diz que ele se abaixa para pegar o galho que está lá embaixo e levantar. Eu vou dar um exemplo simples. Minha mãe tem umas flores. E outro dia, a flor, ela começou a pender um ramo dela, um galho dela, só para um lado e chegou ao chão. Ela ficou cheia de lama, de sujeira. A minha mãe veio com todo cuidado, limpou aquela folha, jogou água. Não é assim que as pessoas que cuidam de planta fazem? Pegam aquele galho, que estavam com algumas folhas já secas, porque estava agarrado no chão. Tirou as folhas secas, arrumou alguma coisa para amarrar, levantou e amarrou para que aquele galho ficasse olhando para cima. E apareceram brotos naquele galho. O que eu estou dizendo para você? É que você pode estar deitado, você pode estar no chão, você pode estar coberto de poeira, você pode não estar dando fruto, mas hoje é dia de poda. Chegou o tempo de corte. O Senhor chegou para te levantar. Ele sai do seu trono, ele se abaixa, porque foi isso que ele fez. Ele saiu do trono dele, na forma de homem, se fez carne, abaixou até a estrutura de homem, até forma de homem, e veio para sentir como homem, para sofrer como homem, para ser 100% Deus e 100% homem, na carne, e fez com que o homem fosse levantado. Ele continua fazendo isso ainda hoje por mim e por você. Quando nós caímos, a Bíblia diz: o justo, ainda que caia, não permanecerá prostrado, porque eu, o Senhor, o sustentarei com as minhas mãos. O Senhor continua cortando, o Senhor continua podando, o Senhor continua levantando. Diz ali que no hino, que a cruz, o sangue de Jesus mostrou o quanto valioso nós somos. E eu quero dizer para você que o ramo é valioso. É por isso que o Senhor vem e Ele poda, porque Ele pagou um alto preço por você. Você não é qualquer um, mas Ele derramou o seu sangue precioso para que você fosse limpo. Os galhos novos têm a tendência de ir para baixo, de chegar ao chão, e ali acham que vão florescer, crescem junto ao chão, as folhas são cobertas de poeira, chove, ficam com lama, mofam, adoecem e se sentem inúteis na presença do Senhor porque não dão frutos. Mas hoje o Senhor quer te levantar para que você desenvolva os seus talentos e os dons que Ele tem te dado, porque você está ligado à videira e Ele é o viticultor que te levanta da lama e da tristeza e da pobreza espiritual e da esterilidade espiritual e te faz frutífero para a sua honra e para a sua glória. Sabe o que é tremendo, queridos? Quem gosta de planta não abandona a planta. Quando seca, limpa e a planta começa a florescer novamente. Jesus gosta de gente e Ele não abandona a gente, porque Ele fez as pessoas à sua imagem e semelhança. E quando ela está suja, cheia de poeira e de lama, Ele vem e Ele joga a água do Espírito e Ele limpa e Ele levanta e diz: eu estou aqui tirando a tua folha seca e te dizendo que você tem valor para mim. Você não é bastardo, você é filho.
Você é meu amor, você é meu amigo. Ele diz, eu tenho vos chamado amigos, porque tudo que eu recebi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Sabe o que é o propósito, irmãos, da poda? É limpar, é levantar, é dar vida, é mostrar à pessoa que ela tem valor. A disciplina é um ato doloroso, porque eu fiquei vendo minha mãe arrancando aquela folha seca. Eu falei, nossa, se eu fosse essa planta, eu ia estar sentindo uma dor, que esse é um ser vivo, mas disse, coloca no lugar da planta. Arranca um pedaço de você e joga fora. Arranca outro pedaço e joga fora. Dói. O processo de poda é um processo doloroso, mas é porque Ele te ama. É que Ele está permitindo que essa dor venha sobre você. Por favor, não despreze a correção do teu Deus. Não despreze o seu ato de amor. A disciplina não é agradável, nem para o filho, nem para os pais. Já viu? Quando eu tenho que repreender minhas filhas, dói mais em mim, eu repreendo, depois vou para o canto chorar. Ela não está aqui não, né? Tá não. Depois vou para o canto chorar. Porque dói mais na gente do que neles, sabe? Mas eles não entendem isso. Assim é o coração de Deus. Imagine que o coração de Deus fica entristecido, mas Ele tem que ir lá porque Ele ama. E Ele tem cuidado de nós. O Pai, Ele tem um amor responsável por nós. A disciplina é um método de Deus para tirar você da esterilidade. Hebreus 12, 5 a 6 mostra que Deus toma a iniciativa de corrigir os seus filhos que se desviam, assim como o viticultor toma as medidas necessárias para corrigir um galho desviado. Hebreus 12, 11 mostra que o projeto de Deus na disciplina não é provocar dor, mas é produzir fruto. E queridos, se nós pensarmos direitinho, toda a vida, ela vem através da dor. Já viu um parto? Dói pra caramba. Os homens não podem experimentar isso, né? Graças a Deus. Mas nós podemos, dói. Tá? Eu tive filha cesariana, mas só que eu passei por todo o processo de dor, sabe? Sabe aquele processo assim, lentinho, que vai fazendo assim, ó. Conta agora, a contração, tá de 5 minutos. Vai vir agora. Tá de quantos minutos? Tá de tantos minutos. Porque meu neném estava com o cordão umbilical enrolado, então teve que fazer cesariana para tirar. Mas eu senti todas as contrações, tudo. E dói muito. Mas depois que vem, a Bíblia mesmo fala isso, depois que a mulher recebe aquela criança, toda cheia de sebinho, mal limpa, né? Porque ela nem foi limpa direito. A nossa alegria, a gente esquece a dor, esquece tudo, e só sabe dar aquele sorriso grande, largo, porque ali está o fruto da nossa vitória. Então, queridos, a dor da tua poda é igual. Pode estar doendo agora, mas depois você vai ver o fruto da sua vitória. O seu Isaac vai nascer, ele vai frutificar em seus braços e você, que é filho, vai alcançar a vitória. Devemos participar da natureza de Jesus, com o poder que Ele nos dá de vencermos as tentações que enfrentamos. Devemos deixar que Jesus opere em nós, tanto querer quanto efetuar. Isso significa renúncia. Eu amei essa frase do hino. A renúncia é o braço de equilíbrio para você. Quer ser uma pessoa equilibrada? Quer ser um crente equilibrado? Quer ser um crente realmente que não fica assim, ó, ora eu estou bem, ora eu estou mal, eu estou em cima, eu estou embaixo, crente gangorra? Quer ter equilíbrio de Deus? Aprenda a renunciar. A renúncia é o segredo. Renuncia a sua carne, renuncia a sua vontade, renuncia o seu querer e viva o querer de Deus, viva a vontade de Deus, viva o que a Bíblia ensina e você vai ser um crente equilibrado. Renunciar não é fácil. Às vezes a carne diz, vai lá, faz, o que tem demais? Você até quer, mas o Senhor diz assim, Helenice. E eu falo, não, Senhor, você já morreu. Eu renuncio por amor a Cristo. Eu abro mão por amor ao meu Senhor. Porque vale a pena renunciar. A renúncia é o equilíbrio.
É o braço de equilíbrio para você. Isso é cristão maduro. Ele renuncia ao seu próprio eu. Paulo disse: a minha carne morreu para que Cristo viva no meu lugar. Porque é a vontade de Deus que deve prevalecer. A Bíblia diz, o Senhor falando para Caim: Caim, o teu desejo será contra ti, mas a ti compete dominá-lo. Caim tinha o poder de dominar o desejo. Não dominou porque não quis. Aí diz assim: mas a carne é muito forte. Ou melhor, a carne é fraca. Fraco foi você, né, a carne. Você poderia ter dito não. Desculpa esfarrapada, que não cola mais. Nós somos seres que podemos fazer escolhas, temos o livre-arbítrio e podemos dizer não para o pecado e sim para Deus. Aí a gente canta: eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri para a minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Será que vivemos a vida de Deus? A Bíblia diz: sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Aí ele manda: vai para cá e você vai para lá. Ô Jonas, vai para Nínive. Jonas vai para Tarsis, porque Jonas quer fazer o que manda o seu querer. Aí quando eu for velho, quem sabe? Louco. Hoje mesmo te pedirão a tua alma. E tu para onde vais? Ninguém sabe quanto tempo vai durar. Mas nós sabemos de uma certeza: que nós estamos indo para Canaã celestial. O céu é o nosso lugar. E aconteça o que acontecer, nós resolvemos deixar morrer a carne para viver Deus. Se deixarmos de participar da natureza de Jesus, não produziremos fruto. Se não produzirmos fruto, finalmente nos desligaremos de Jesus. Quem não produz fruto vai se desligando de Jesus aos poucos. Quando vê, aí é igual aquele negócio: você agora está com quanto? É igual a gordura e massa muscular. Você deixa de praticar exercício, quanto você tem de gordura? Agora você está com 50% de gordura, você está com 50% de massa muscular. E agora? Você parou no exercício. Agora você está com 70% de gordura, 30% só de massa muscular. E agora? Você vai se afastando mais. Não faz mais nada, virou um sedentário, só sabe comer e ficar parado. E agora só está com 10%. Aí pronto, quando vê, morreu. Só tem gordura, só tem o que não presta. Ou seja, é assim. A gente vai perdendo a identidade de crente. E vai a carne dominando e tomando lugar. A carne dominando e tomando lugar. Até que não tenha mais nada dele. E tudo da carne. É preciso que a gente vá se esvaziando. Porque Deus não ocupa lugar que está cheio. Esvazie-se de si mesmo. Porque Ele se esvaziou da sua glória. E Ele veio à terra para se fazer homem, para que nos desse vida e vida com abundância. Nós precisamos aprender a nos esvaziar do nosso eu, para que Ele viva em nós. E aí diz aqui: se por outro lado permanecermos em Jesus, seremos ramos vivos e produtivos. A união que teremos com Jesus é o resultado de uma contínua comunhão com Cristo. Nós só nos tornaremos livres se o Senhor estiver em nós e nós vivemos a vida de Deus. A liberdade que o mundo diz que tem, não é liberdade, queridos. Nós somos livres. Sabe aquele hino que a gente canta? Eu sou livre, eu sou livre. Nós somos livres. Nada além do sangue, nada além do sangue. Você é livre. Porque já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você é livre de todo peso, de todo embaraço. Você é livre porque todas as coisas são lícitas, mas nem todas te convêm. Todas as coisas são lícitas, mas você não se deixará dominar por nenhuma delas. Você está livre porque você renunciou por amor a Cristo. E você pode viver uma vida de paz e liberdade porque você está ligado a Jesus. Isaías, capítulo 5, versículo 20 e 21, diz assim: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, põem o amargo por doce e o doce por amargo. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conceito. Tem gente assim? Tem. Tem gente que o certo, para ele, é o errado. E o errado é que é o certo. Tem gente que o amargo, que para a gente é amargo, é fel, para eles é doce.
Aí a Bíblia diz assim, vai, faz mesmo. Tudo o que você quer, diz Eclesiastes. Mas saiba só de uma coisa, que de todas estas coisas, Deus um dia te pedirá contas. Cuidado, aquele que se acha muito prudente e sábio dentro do seu próprio conceito. A Bíblia é que tem um conceito que devemos seguir. Um viticultor, ele usa 4 expedientes na poda. Primeiro, remove os brotos mortos que estão prestes a morrer. Quando uma pessoa vai pegar o ramo, o que ela faz? Pega aquela folha que está amarelada, que está prestes a morrer, a secar, aquilo tudo tá, e vai fazendo o quê? Vai cortando, porque senão aquilo vai fazer o quê? Vai contar. Quem gosta de planta sabe disso. Vai contaminar, vai ficar tudo amarelo, não é isso? E aí, segundo, garante que o sol chegue aos seus galhos cheios de frutos. Bota um pouquinho para o sol. Aí fica num drama, né? Puxa um pouquinho para o sol, aí depois tira quando está no excesso, quando o sol fica mais forte. Porque o sol tem que ser na medida certa. Independente do quanto aquela planta pareça viçosa, isso tem que ser feito diariamente. Sabe por quê, queridos? Porque aquele que está em pé, cuide que não caia. Não importa o quanto você está de pé. Você tem que estar sempre produzindo e sempre tendo cuidado de se manter ligado ao sol da justiça, que é Cristo Jesus, para que você não venha a cair. Não venha a sucumbir. Deus, como viticultor, ele segue cada passo. Depois ele corta a folhagem luxuriante que impede a produção de frutos. Tem folha que ela fica no caminho do fruto. Vocês já viram que a gengiva da gente, lá em cima do siso, às vezes precisa ser cortada, o pedaço da gengiva que está sobre o siso, porque ela impede o quê? Que o siso nasça, que o siso rompa. E causa uma dor, um inchaço incrível, não é isso? Tem folhagem que também impede que o fruto apareça. Assim como tem atitudes suas e minhas que impedem o agir do Espírito Santo na nossa vida. É necessário que isso seja cortado de nós, retirado de nós. Isso também é um processo de poda. Deus tira de nós aquilo que é demais. Eu era de um jeito. Depois que Jesus começou o processo de poda, eu fiquei de outro. Algumas coisas que me agradavam passaram a não me agradar mais. E eu já dei até alguns exemplos aqui na escola bíblica dominical. Antes eu gostava de saia curta. Gostava de saia curta. Agora, queridos, eu não me imagino nem em casa de saia curta. Mas isso foi um processo do Espírito Santo no meu coração, não foi um processo do homem. Foi o Espírito Santo que ministrou em mim. Eu fui sendo trabalhada. Existem coisas luxuriantes, existem coisas extravagantes, existem coisas que são, demais, que o Espírito Santo ministra ao nosso coração e ele vai tirando de nós. Isso aqui não é para você. Isso aqui eu não quero na tua vida. Isso aqui eu não quero. Eu dei um exemplo de uma coisa de roupa, mas existem outros exemplos. Língua é um bom exemplo disso. A Bíblia diz, aquele que furtava não furte mais, aquele que mentia não minta mais, aquele que fazia coisas erradas não faça mais. Então o que a gente fazia antes, a gente deixa de... Porque a gente está sendo podado pelo viticultor da nossa vida. É um processo de crescimento espiritual e frutificação. Porque Deus não está interessado em quantidade, Deus está interessado em qualidade. Graus, existem graus de disciplina. A palavra do Senhor diz: filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor. Uma repreensão é uma advertência verbal. Que temos ouvido a repreensão de Deus através da leitura da palavra. Às vezes, você ouve Deus falando com você quando você lê a Bíblia, sozinho na sua casa. Através do culto, você vem aqui, você ouve o culto e alguém traz uma palavra, você fala assim: eu não sei o que aquele pastor, o que aquela irmã fica falando aquele negócio lá, dando indireta para mim. Não sei nada da tua vida, meu irmão, eu procuro nem saber muito da vida de ninguém. Não sei se vocês repararam que eu sou bem discreta. Eu procuro nem saber. Sabe por quê? Porque quando eu subo aqui, eu deixo que o Espírito Santo fale. Né, pastor? Tem coisas que só o Senhor sabe. Só o Senhor sabe. Nós não sabemos, porque só o Senhor ouve o teu coração. Ele só é aquele que lê os teus pensamentos. Então,
comece a tentar, que é o Senhor que está falando, é o Espírito Santo. Eu não estou aqui para tentar te convencer de nada, sabe por quê? Você está tentando me convencer de alguma coisa? Não. Quem convence é o Espírito Santo, ele convence o homem da justiça, do pecado, do juízo. Eu só estou aqui para falar, que a Bíblia diz assim, falem. Quer ouça ou quer deixa ouvir, fale que eu estou te mandando falar. E ai de mim, se eu não pregar o evangelho. Reprovação. Tem gente que a Bíblia diz assim, ó, nem desmaieis quando por ele és reprovado. A reprovação é um ato mais severo na disciplina. É grande quando um pai manda um filho sair da mesa por não ter atendido a repreensão verbal. Isso é grande, é grave, não é grave? Às vezes você fala com o filho assim, filho, não faça isso. A criança vai e faz. Filho, não faz isso. A criança vai e faz. Aí o pai fala assim, filho, lá para dentro. Aí ele tem que ser mais o quê? Enérgico. Ele tem que mandar o filho se retirar. É uma disciplina mais dura. Às vezes o Senhor faz isso conosco. Tem crente que quando repreendido pelo Senhor, ele desmaia. Nunca mais eu vou naquela igreja. Está pensando o quê? Ô irmão, se todas as vezes que eu fui repreendida, eu virasse as costas e não voltasse mais, pastor. E todas as vezes que fui repreendida porque o Senhor permitiu e porque eu tinha razão. Louva a Deus por isso. Porque toda repreensão que vem do Pai deve ser aceita e recebida com carinho por nós. Não com carinho borrada, porque nós precisamos deixar de ser meninos espirituais e passarmos a ser crentes maduros na fé. Açoite. Diz aqui que ele açoita todo filho a quem recebe. C.S. Lewis diz que Deus sussurra por meio do prazer, mas grita por intermédio da dor. Olha que coisa profunda. Ele sussurra por meio do prazer, mas ele grita por intermédio da dor. 1 Coríntios 11:30 mostra o açoite de Deus sobre a igreja de Corinto. Deus está pronto até mesmo a açoitar os seus filhos para não vê-los perecer. Tem vezes que a gente tem que dar uma surra no filho para não ver o filho perecer. Não é? Às vezes, minha mãe me bateu com mais vigor porque eu fiz uma coisa errada. Às vezes a mãe de Marco, quando o Marco estava lá, né, gostava de um jogo, graças a Deus, levou muita surra, pastor. Muita surra. A mãe dele saía com cabo de vassoura, saía com tudo. Pegava ele, né, mano? Se bobeasse, apanhava até o dono do bar que estava deixando ele jogar. Apanhava todo mundo para ele entrar. Quando via, eles fechavam até a porta. Desculpe, filho, está falando isso, mas, né? Passou. Você está sarado, curado. Mas eu louvo a Deus, porque foi uma mãe sábia que fez com que esse homem hoje, queridos, não fosse um homem que estivesse aí, ó, vendendo aí a casa, vendendo aí o carro, vendendo a filha, vendendo a família, a esposa. Largou o vício do jogo, porque teve uma mãe que ia atrás dele, ó, com cabo de vassoura, sem se preocupar com o que os outros iam pensar, sem se preocupar com o que os outros iam dizer. Aí vem aí o estatuto, não pode dar um tapa no filho, não pode fazer... irmão, se não fosse os tapas que minha mãe me deu, se não fosse, as vassouradas que sua mãe te deu, né? As perseguições lá no bar, que negócio dele, irmão, era um joguinho. Mas Jesus libertou, irmãos. Isso é para a honra e glória do Senhor. Quem está entendendo aí, dá um glória a Deus, meu querido. Jesus liberta do vício, Jesus liberta do jogo. Jesus usa tudo, usa a mãe, usa o pai, usa o homem de Deus. Jesus é aquele que tem amor por nós. E se não usasse minha sogra, Jesus ia usar o pastor, ia usar o dirigente do adolescente, ia usar o dirigente da juventude, ia usar a irmãzinha, porque tinha uma irmãzinha lá também, a irmã Abigail, dava uns açoites nele também, quando pegava ele de jeito, pastor. Só não batia, mas levava cada lambada espiritual, era só na palavra, com dedo de punho. E hoje nós louvamos a Deus, porque se hoje ele está aqui, e hoje ele toca para a honra e glória do Senhor, é porque um dia teve pessoas açoitando, pessoas usadas por Deus como instrumento na vida dele, porque nós precisamos aceitar a repreensão que vem do nosso Deus. Receba isso, meu irmão, porque Deus te ama e Ele não vai te perder. Ele diz, aqueles que o Pai me deu, eu não vou deixar ninguém arrebatar da minha mão. É meu, está comigo. Eu não deixo sair. E aí diz que o viticultor sabe que para conseguir mais fruto da vide, a tendência natural da planta, em muitos galhos, ela precisa ser trabalhada para ela ser
formada. Nós somos edifícios em construção. Efésios diz isso. Nós somos edifícios em construção, sois vós. Nós somos edifícios na mão de Deus. Você está em construção, eu estou em construção, todos nós estamos em construção. A poda é um meio que Deus tem usado para nós frutificarmos. A disciplina, irmãos, tem a ver com o pecado. A poda tem a ver com a nossa vida, com o tratamento de Deus na nossa vida. A disciplina é para nos corrigir, nos fazer voltar para o caminho. A poda é para sermos mais produtivos, para produzirmos ainda mais. Então, até aquele que está produzindo, ele tem que ser podado. Eu tenho que ser podada todo dia. É igual Alcoólicos Anônimos. Só por hoje estou aqui, Senhor, me mantendo de pé. Por hoje não pequei. Por hoje não envergonhei teu nome. Por hoje estou santo na tua presença. Por hoje, amanhã outro dia. Aí amanhã fala assim, Senhor, glorificado seja teu nome, porque por hoje eu estou me mantendo fiel. Por hoje eu estou lendo a tua palavra. Por hoje eu estou em oração. É todo dia. Porque se eu não fizer isso, queridos, eu vou enfraquecer e eu vou chegar ao chão pela minha tendência natural. Os cristãos mais frutíferos são aqueles que mais têm sido podados pela tesoura de Deus. Sabia disso? O que diz? O que diz a palavra no livro que nós lemos de João? Olha o que diz a palavra de João. Aquele que dá fruto, o que o Senhor faz, queridos? Diz aqui, ó. Vós, aqui, no 2 ainda. Todo o que dá fruto, ele limpa. Para que produza o quê? Para que produza mais fruto. Então, eu estou produzindo fruto, então eu não preciso desse negócio de poda. Eu nem sei o que eu estou fazendo sentada aqui nessa igreja hoje, porque afinal de contas, essa palavra deve ser para alguém que está em pecado, que precisa ser podado. Eu quero dizer para você, irmão, se o negócio não entendeu ainda o mistério, eu quero dizer para você que é para mim também. Porque se está dando fruto, ele diz aqui que ele limpa para que produza mais. E eu quero produzir mais fruto. Você também quer produzir mais fruto? Amém. Então o Senhor, ele vai podar. Deus nos disciplina para darmos fruto. Ele nos poda para darmos mais frutos. Na disciplina, o que precisa ser retirado é o pecado, mas na poda, o que precisa ser retirado é o meu eu. É o seu eu. A poda, ele vai tirando o nosso eu, para que fique mais dele, menos de nós. Mais dele, menos nós. Tem uma camisa que o pessoal anda aqui, mais de mim, mais de ti, né? E menos de mim. Mais de ti, menos de mim. É isso, queridos. Isso é poda. Mais de ti, menos de mim. Então, diz aqui, a poda só termina quando Deus concluir a sua obra em nós, na glorificação. E quando vamos receber o corpo glorificado? Oi, irmão, quando tivermos encontro com Cristo. Aí, o corpo corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Certo? Então, vamos ter um corpo transformado. Mas enquanto estivermos aqui, nós precisamos passar pelo processo de poda. O pastor também é podado. Todos nós somos podados. Os cristãos mais frutíferos são aqueles que mais são podados pela tesoura de Deus. Os viticultores podam as vinhas com maior frequência com o passar dos anos. Sem a poda, a planta enfraquece e a colheita diminui. Se nós não formos podados, a colheita vai diminuir, nós vamos enfraquecer. Tiago 1, 2, 3 fala sobre a poda em nossa vida. São as provações, muitas vezes. São compatíveis, são variadas, são passageiras, mas elas são, além de tudo, pedagógicas, ou seja, elas transmitem ensino. O propósito de Deus em podá-lo é esculpir em você a imagem de Jesus. Deus jamais aplicaria alguma coisa na minha vida e na sua vida, tá? Para nos destruir. Cada vez que vem algo sobre a nossa vida, é para nos tornar mais forte ainda. E aí ele continua dizendo assim, ó, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. O que limpa o crente? É a palavra. A palavra é o que nos torna mais limpos. Quando nós nos aproximamos da palavra e começamos a praticar a palavra, a viver a palavra,
a frutificar através da palavra, a palavra ela vai nos purificando do nosso eu, de nós mesmos, e nós vamos tendo mais de Deus. Tem um pastor da Coreia que ele diz que as pessoas costumam acordar cedo para ganhar dinheiro. E nós precisamos aprender a acordar cedo para buscar a presença de Deus. Logo de manhã, antes que o sol nasça, nós precisamos aprender a buscar a face do nosso Deus, para estar nele e ele em nós. Nós somos os ramos, e como ramos, nós precisamos viver na dependência da videira. Permanecer em Cristo é vital para a salvação. Permanecer em Cristo é vital para produzir frutos. Permanecer em Cristo é a evidência de que somos discípulos de Jesus. Permanecer em Cristo é vital para experimentar o fluir do amor de Deus. Permanecer em Cristo leva consigo a promessa de uma oração respondida. Quando ele diz aqui, ó, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que? E vos será. Isso aqui é intimidade com Deus. A Fabiana Anastácio contou o exemplo no seu testemunho, e ela disse que o pai dela tinha tanta intimidade com Deus que eles saíam de casa, não tinham carro, era muito mal um guarda-chuva velho, e ele falava, Senhor, precisamos chegar na igreja secos. As crianças, tudo ali. E ele falava, Senhor, não permita que a chuva caia até que a gente chegue na igreja. E eles iam caminhando, chegavam à igreja, e quando botavam o pé dentro da igreja, o toró caía. E isso, irmãos, é entender. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Isso é um exemplo muito simples, mas um exemplo claro, que nos mínimos detalhes Deus se preocupa conosco, e Ele está em nós, e Ele está cuidando de nós. E finalizando, nós gostaríamos de deixar ainda o fechamento com vocês. Permanecer em Cristo é impossível sem obediência. Se guardardes os meus mandamentos, ele diz assim, ó, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós. É preciso guardar os mandamentos. A obediência sempre cria uma quebra, desobediência sempre cria uma quebra no relacionamento com Deus. Se queremos realmente que as nossas orações sejam ouvidas, precisamos obedecer o que a palavra nos ensina. Sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Permanecer em Cristo é o caminho para a alegria. Tenho-vos dito isto, para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Quando permanecemos em Cristo, produzimos muito fruto. O Pai é glorificado na minha vida e na tua vida. Uma alegria indizível e cheia de glória enche o nosso coração. A Bíblia, o Senhor Jesus disse, ninguém pode entrar no reino dos céus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de ter te dito, é necessário que vocês nasçam de novo. Tem que nascer da água e do Espírito, para que nossa alegria, a alegria de Deus, esteja em nós e seja completa. E se a sua alegria não é completa, é porque de alguma forma a vida de Deus ainda não tem chegado aos seus ramos. Então peça ao Senhor hoje, para que Ele trabalhe isso em você. O Espírito Santo, ele não só te convence da justiça, do pecado e do juízo, mas o Espírito também está com você para sempre. A palavra do Senhor diz assim, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique com vocês para sempre. O Espírito Santo também nos guia a toda a verdade. Se você acha que alguma coisa que eu falei aqui não está de acordo com o que você pensa, eu quero te dizer hoje, meu querido, mas quando vier aquele Espírito de verdade, Ele vos guiará em toda a verdade. João 16, versículo 13. Está em mim e eu estarei em vós. Aquele que está em Cristo, ele entende a palavra do Senhor.
Ele está no Senhor. E ele entende quando é o Senhor quem fala. E ele sabe a verdade que vem de Deus. Concluindo, a passagem do Senhor aqui diz que sem mim nada podeis fazer. Sem Ele nós não podemos fazer nada. Às vezes a gente acha que a gente pode fazer muita coisa. Às vezes a gente acha que a gente pode dar conta de tudo. Que a gente pode ter as experiências que a gente quiser ter. A gente pode ir pelo caminho que a gente quiser percorrer. A gente pode fazer tudo que a gente estiver a fim de fazer. E ainda assim sairemos dessa ilesos. Eu quero te dizer que isso não é verdade. Isso é um engano de Satanás. A palavra do Senhor é clara. Sem Ele nada podeis fazer. Não se desespere se Deus está trabalhando em sua vida, disciplinando você ou podando você. O Pai quer encontrar com você, porque Ele tem uvas suculentas e doces. Ele diz, se Israel me escutasse, se meu povo me ouvisse, eu lhe daria do mel que escorre da rocha, do mel mais doce. A coisa mais importante é você estar vivendo intimidade de Cristo. Estar em Cristo é mais importante do que trabalhar para Cristo. Observa uma coisa comigo, Deus não quer ativista, tá? Deus não quer ativista. Ele não quer que você venha para cá e você esteja disposto a pegar banco, botar banco, trabalhar, ganhar título, botar título. Tem gente que está muito preocupado com isso. Eu vou receber um título, eu vou trabalhar, eu tenho que fazer isso. Eu outro dia falei com o pastor, eu não preciso de título para servir a Jesus. Se o Senhor quiser tirar todos os títulos agora, eu vou continuar trabalhando aqui. Por quê? Eu nasci para servir. Porque eu nasci para servir. E quem não nasce para servir a Cristo não tem sentimento de servo. É porque ainda não entendeu que Ele é o Senhor. E nós viemos para servi-lo. Queridos, Ele é o primeiro. Tem que ser o primeiro. Então, você não precisa de título. Você só precisa estar ligado ao corpo. Está ligado ao corpo, querido? Vem fazer o que Deus quer que você faça. Vem servi-lo e agradar o seu coração. Vem frutificar. A palavra do Senhor nos mostra, Maria escolheu a melhor parte. E essa, pois, não lhe será tirada. Posicione-se diante de Deus, aos pés de Jesus, como ela fez. E frutifique para a glória de Deus. Marcos, mais uma vez nós vamos estar fechando com o Renan aqui e a nossa querida Juliana está cantando esse hino. Eu gostaria que a igreja se colocasse de pé e cantasse juntamente, deixasse o Espírito Santo falar o seu coração, juntamente com eles. E se você precisa, eu não vou chamar aqui ninguém à frente não, mas se você precisa renunciar a alguma coisa na tua vida, vá para casa hoje, ajoelha no teu quarto, o teu Deus que vê no secreto do teu quarto, Ele há de te recompensar, Ele há de te ouvir, porque um coração contrito, compungido Ele não despreza. Eu sei que pessoas hoje foram tocadas pelo Senhor. Se você sentiu que Deus está te podando, se coloque de joelho, lá na sua casa, no teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu Deus em secreto. Conta para Ele o que vai no oculto do teu coração e faz um concerto, um acerto de contas com Ele. É tempo, hoje é tempo, amanhã pode ser tarde demais. Hoje é o tempo de frutificar, porque você não é super-homem. Não é super-homem. O tempo é hoje. Hoje é que Deus te chama. E se hoje ouvides a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Vamos amadurecer para poder beber o mel que escorre da rocha. Logo depois nós vamos estar orando. Ninguém é super-homem. Deus não te fez de aço. Não leve em teus ombros além do que Ele te deixou. O mundo é natural, a carne é mortal.
é a realidade pra chegar no ideal. O inimigo luta pra você deixar a cruz. Sem ela ele sabe que você negou Jesus. O peso da tribulação não dá pra comparar com o peso da glória que o céu vai revelar. Não despreze a sua cruz, ela tem sua medida. Deus um dia calculou. Ele conhece a força e a fraqueza de um pecador. O Calvário declarou com o sangue de Jesus para o mundo seu valor. Não despreze a sua cruz, a renúncia é o braço de equilíbrio para você. Hoje você não entende, mas um dia vai saber que as pegadas de Jesus são o mapa do tesouro. Deus tem recompensa pra você. O inimigo luta pra você deixar a cruz. Sem ela ele sabe que você negou Jesus. O peso da tribulação não dá pra comparar Com o peso da glória que o céu vai revelar. Não despreze a sua cruz, ela tem sua medida. Deus um dia calculou. Ele conhece a força e a fraqueza de um pecador. O Calvário declarou com o sangue de Jesus Para o mundo seu valor. Não despreze a sua cruz, a renúncia é o braço de equilíbrio pra você. Hoje você não entende, mas um dia irá saber que as pegadas de Jesus são o mapa do tesouro. Deus tem recompensa pra você. A cruz é a responsabilidade do fiel. É o domínio sobre a carne, a ponte para o céu. Diga sim pra Deus, Não negue o cordeiro, a trajetória certa ele escreveu. Não despreze sua cruz, ela tem sua medida. Deus um dia calculou. Ele conhece a força e a fraqueza de um pecador. O Calvário declarou com o sangue de Jesus para o mundo seu valor. Não despreze sua cruz, a renúncia é o braço de equilíbrio pra você. Hoje você não entende, mas um dia irá saber que as pegadas de Jesus são o mapa do tesouro. Deus tem recompensa pra você.
hoje o Senhor tratou individualmente. Ele sempre trata individualmente. Porque Deus é um Deus pessoal. Eu gostaria que aí no seu lugar mesmo, você estivesse fechando seus olhos. E nós estamos nos 5 minutos finais. Logo depois que eu fizer essa oração, o Marco vai estar impetrando a bênção apostólica. E nós vamos finalizar para que possamos ir para os nossos lares. Mas nós não podemos deixar de concluir esse culto com aquilo que Deus colocou aqui no coração do nosso pastor e no nosso coração. E eu gostaria de deixar esse verso para você: não despreze a sua cruz. Eu sei que está difícil, está complicado, mas o Senhor, Ele quer que você renuncie a algumas coisas. Ele está dizendo para você que a renúncia é o braço de equilíbrio para você. O inimigo está lutando para você deixar a cruz, porque ele sabe que sem ela você vai negar Jesus. Quantos aqui, com o peso da tribulação, já não estão negando o Senhor? Mas hoje o Senhor está de braços abertos te esperando de volta. E aí no seu lugar, eu gostaria que você fizesse a sua oração, você e Deus. E falasse para Ele, porque Ele conhece a tua força. Ele conhece a tua fraqueza. Assim como Ele conhecia as igrejas da Ásia. Assim como Ele conhecia Adão e Eva. Assim como Ele chegou para aquele jovem rico, e eu preguei sobre isso ontem, Ele disse: olha, eu já sei que você sabe os mandamentos. Ele afirmou, Ele não perguntou, Ele disse: eu sei que você sabe. Ele te conhece. Davi disse isso: Senhor, Tu me sondas e me conhece. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. Ainda a palavra nem chegou à minha boca, o Senhor conhece tudo. Todas as palavras, Senhor. Não há como esconder, não há como fugir da Tua face. Não há como dizer para Deus que nós somos uma coisa, se não somos. Então diz para Deus aí, Ele sabe que o valor, o seu valor, Ele já pagou na cruz do Calvário. Não despreze a cruz que Ele te deu, querido. Não renuncie. As pegadas de Jesus, siga. A renúncia é o equilíbrio para a tua vida aqui na terra. Ele está voltando. Ele está voltando, Ele está voltando. A cruz é a responsabilidade do crente fiel na presença do Senhor. É o domínio sobre a sua carne. É a ponte, a sua ponte para o céu. Não há outro caminho. É preciso renunciar à sua carne e à sua vontade. Tem que abrir mão, tem que abrir mão. Diga sim para Jesus hoje. Não negue o que é seu. A cruz é sua, está na medida certa para você. A Bíblia diz: se alguém quiser me seguir, tome a sua cruz, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negue agora o seu eu, renuncie o seu eu, tome a sua cruz e siga Jesus. Diga: Senhor, eu vou percorrer o caminho, porque eu sei que o Senhor está voltando. A trajetória é certa. O Senhor escreveu todos os meus dias no livro da vida, e eu sei que foram escritos com o sangue do Cordeiro, escritos com a vitória. Senhor, ninguém vai me arrebatar da tua mão. Eu sou teu, eu sou teu. Essa cruz é minha, eu estou tomando de volta. Me ajuda a levar, me ajuda a levar. E querido, não leve no seu ombro nada além do que você possa carregar. Então hoje nós vamos estar orando contigo, aí no seu canto, você falando com Deus: Pai, esses são seus filhos, aqueles que o Senhor ouve em secreto, aqueles que o Senhor conhece como a palma da sua mão. Ó Deus, eles são os seus queridos, os seus amados, pelos quais o Senhor derramou o seu sangue puro e santo. E não importa o que eles façam, ó Deus, o Senhor continua amando. Porque na palavra, Senhor, do jovem rico, diz que o Senhor olhou dentro dos seus olhos, e mesmo vendo, Senhor, que ele não conseguia te amar por inteiro, o Senhor o amou. Então, Senhor, olha pelos teus filhos agora, Senhor, e tem misericórdia de cada um deles, Senhor. Limpa-os através da tua palavra que foi lida nessa noite, porque a tua palavra é poderosa, ó Deus, para limpar, para purificar, para transformar, para corrigir, para redarguir, para ensinar, ó Deus, para instruir. Em nome de Jesus agora, ó Pai, esvazie o eu, ó Deus, e encha com a tua presença.
com a tua palavra, ó Pai. Que eles possam aceitar a sua poda, Senhor, entendendo que é para que o seu nome seja glorificado. Ó Pai, o Senhor não apagou o nome de ninguém lá do livro da vida. E é preciso que eles entendam, ó Pai, e possam estar firmados sobre a rocha. Hoje, em nome de Jesus, firma os joelhos trôpegos, Senhor, ó Deus, que estão vacilantes na tua presença, para que se posicionem como filhos de Deus. Porque, ó Pai, só assim é que vão estar em ti e vão dar frutos e frutos com abundância. Porque se não permanecerem em ti, ó Deus, eles serão queimados no fogo. E, ó Deus, nós em nome de Jesus pedimos, ó Pai, para que tu venhas com a tua mão de graça e misericórdia, Espírito Santo de Deus, convencendo o homem da justiça, do pecado, do juízo. Vai fazendo a tua obra, vai fazendo a tua obra, vai plantando a tua semente nos corações, e que ela produza frutos a 30, a 60 e a 100 por um, para que o teu nome, ó Deus, abunde em graça sobre essas vidas, e seja tu glorificado neles, seja tu glorificado em mim, seja tu glorificado em cada um de nós. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.